Ai, pronto. Aí já tô subindo, agora tá funcionando o Wi-Fi aqui, tô subindo já a primeira parte no YouTube, logo logo tá lá. Aí agora a gente fala de filosofia e mitologia, se não me engano. Uma filosofia é longo. Ai, eu queria tanto conversar. A filosofia é longo, porque até agora foi curto, né? Que foi 40 minutos, na verdade. Bom, vamos ajeitar aqui, vamos falar de filosofia. Vocês têm aula de filosofia, é muito mais fácil explicar filosofia, discutir um pouquinho de filosofia para quem já tem aula, né? De filosofia. Acredito que o José Carlos já tenha explicado para vocês, né, que filosofia, a palavra filosofia vem do grego antigo, e filosofia, se você dividir a palavra filo e sofia, né, filo é amor ou amigo e sofia é sabedoria. Então, né, a ideia de filosofia é amor ou amizade com a sabedoria. É muito bizarro porque o ser humano, não é bizarro na verdade, é curioso, que assim, o ser humano sempre está buscando explicação para as coisas, e às vezes a gente não tem explicação para alguma coisa, e a gente cria uma explicação mitológica, né? Ah, e por que chove, né? Por exemplo, os índios no Brasil achavam que a lua e o sol eram deuses que se revezavam no céu. Muita gente, né? Muitas culturas acreditaram nisso, até onde eu sei. E porque as pessoas não sabiam explicar o dia e a noite, mas elas se perguntavam sobre isso, porque é meio da nossa natureza se perguntar sobre as coisas. E aí a gente vai buscando entender as coisas. A filosofia vai nascer na Grécia Antiga, vai nascer em Atenas, né? Atenas é o berço da filosofia, porque era um lugar que estava rolando muito debate, né? Os caras estavam questionando muito aquela questão de participação política, então lá tinha a ágora, onde os caras iam participar para debater os assuntos da cidade, aí começa a ampliar, né, a certa medida a participação política das pessoas em Atenas, em termos masculinos, mas assim, começam a participar mais homens da política, então isso é um ambiente propício para se começar a discutir, né, e buscar explicações, buscar entender as coisas, né, então, por que a gente está aqui, o que nós somos, as coisas ao nosso redor, as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente sente, né. Então, esses filósofos são esses caras que vão buscar explicar, entender, questionar as coisas. Filosofia não é uma ciência, né? Porque a filosofia ela não traz respostas para você. Muitas vezes a filosofia traz perguntas, né, para você. O objetivo da filosofia não é responder as coisas, né? Esse é o objetivo da ciência. Tá? A história, a geografia, a matemática, essas ciências vão buscar explicar coisas para você, te trazer respostas. A filosofia busca mais no sentido, eu não sou filósofa, não estudei filosofia, tá? Isso é com base no pouco que eu sei. Mas a filosofia, ela busca o questionamento, para você estar sempre aberto a explorar mais, a entender mais, a questionar as coisas, a não aceitar as coisas como verdades absolutas, né, para você sempre poder expandir, né, a sua capacidade intelectual. Eu imagino que vocês saibam disso porque vocês debatem muito comigo as aulas do José. Né, vocês saem indignados da aula do José, mandando eu imaginar o bendito do dragão, né? Imagina o dragão. O dragão existe? Eu já sei, o Zé me contou. E aí, ele não tá querendo te dar uma resposta de coisa nenhuma, ele tá querendo te impulsionar a pensar na questão do que é a existência, né? E que é muito bizarro. Então, você vê que a filosofia é um negócio que você vai, né? E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre os 3 principais filósofos, mas eu não vou me dedicar a explicá-los, como você vai ter explicação na aula de filosofia com um profissional capaz de te explicar isso muito melhor do que eu. Então eu vou falar do mais antigo, né, dos filósofos, que é o Sócrates. Não é o jogador do Corinthians, embora eu até goste muito do jogador do Corinthians, Sócrates, que era um cara de esquerda. O Sócrates, o filósofo, esse tiozinho aí que você tá vendo nessa imagem, o Sócrates, ele nunca chegou a escrever, ele não deixou nada escrito. Aí como é que a gente sabe que o Sócrates existiu e como é que a gente sabe da filosofia do Sócrates? Porque os discípulos dele escreveram muito, especialmente o Platão, né? Que é o discípulo de Sócrates, foi, vamos dizer, um aluno de Sócrates e falou bastante. E aí o Sócrates, ele desenvolveu um método filosófico, que é o método socrático. E o que é o método socrático? É questionar, é construir conhecimento através do diálogo. Então o Sócrates andava para cima e para baixo, fazendo perguntas para as pessoas nas cidades, né? Para fazer as pessoas pensarem sobre o assunto, para fazer as pessoas se deslumbrarem com os assuntos e assim, por esse método, construir conhecimento, aprender mais sobre as coisas. Mas você vai ver que esse método socrático, ele não vai ser
muito... Ainda não é, né? Mas ele não foi muito bem aceito por quem tinha poder e privilégio lá na Grécia Antiga. Porque a partir do momento que você começa a se questionar, se perguntar sobre as coisas, você começa a questionar também esse tipo de coisa. Questionamento, pensar, não é bom para quem tem poder e privilégio. Porque você começa a questionar por que essa pessoa tem mais que eu se ela não fez absolutamente nada para aquilo. Mesmo que ela tenha feito, né? Você fez o que você teve que fazer a mais que eu para, né, ser livre e eu escravo. Então você consegue ver que essa questão do questionamento, esse método socrático, ele é muito incômodo. E especialmente a questão religiosa. O Sócrates, ele não é um ateu, até onde eu sei, na antiguidade. Mas o Sócrates pergunta para as pessoas, mas você acredita? Você acha que realmente existem os deuses? E se existirem, será que eles realmente são como a gente pensa? E aí te dá um nó na cabeça. Já parou para pensar? Se realmente existe o Deus ou os deuses que você acredita, e se realmente é do jeito que você pensa, porque se realmente é da onde veio essa maneira de pensar sua? Ela é conveniente para quem? Ela serve para quem? Então Sócrates fazia as pessoas pensarem, mas não era nem porque ele queria que as pessoas deixassem de acreditar nos deuses, ele só queria construir conhecimento mesmo. E ele vai incomodar as autoridades de Atenas e ele vai ser condenado à morte, né, em Atenas, né? Vai ter o julgamento de Sócrates e ele vai tomar, né, veneno. E ele vai morrer por causa disso, porque ele fez as pessoas pensarem demais. Então você vê aí, ó, 3.000 anos atrás, quem fazia as pessoas pensar demais já era um incômodo. Agora o Sócrates não ganhava nada com isso, ele fazia tudo isso de boaça, andava pelas ruas na boa, andava nos centros comerciais vendo coisas que ele nunca precisaria comprar, que ele não precisava. E é muito curioso, né, como incomoda, porque assim, o Sócrates não tinha nada a perder. Agora, quem tem poder e privilégio tem o que a perder, não é verdade? Bom, o Sócrates, como eu disse, não escreveu, mas a gente sabe algumas coisas do Sócrates. Uma das frases, né, famosas do Sócrates é: eu só sei que nada sei, tudo que sei é que nada sei. E é meio bizarro, né? Como que eu sei que eu não sei nada se eu não sei nada? Como é que eu sei? Mas, na verdade, o que ele quer dizer é o que eu compreendo, né, do Sócrates é que sempre vai ter alguma coisa nova para você aprender. Então, você nunca vai saber tudo de tudo, nem tudo de alguma coisinha, assim, sempre vai ter. Sempre vai ter alguém no mundo que vai ter alguma coisa para te ensinar, nem que seja como passar um cafezinho da hora. Então, assim, conhecimento, ele é eterno, ele é infinito, então esteja aberto a ele. Né? Então, você vê que o Sócrates é um cara muito deslumbrado com o saber. Né? Daí o nome filosofia, né? Amante da sabedoria, olha que loucura. Vamos prosseguir aqui e falar um pouquinho do Platão. Platão é uma viagem, pra mim, pelo menos, a filosofia platônica, porque o Platão, em espanhol, gente. O Platão, ele é um cara, você vê que ele estuda filosofia, que eu escrevi aqui, dá licença, inclusive, que eu já vou arrumar. Filosofia, matemática e ginástica, porque a questão da educação corporal para os gregos é muito importante. Bom, segundo Platão, tem dois mundos, né? Já começa assim, tem dois mundos, que é o mundo dos fenômenos e o mundo das ideias. O mundo dos fenômenos é o mundo que nós podemos ver, então é um mundo que eu existo, eu habito, e aí chove, faz sol, e faz frio, e venta. Só que esse mundo é ilusório. O mundo real, para o Platão, é o mundo das ideias, porque lá é onde você encontra as ideias universais, é lá onde você vai encontrar as definições das coisas que realmente importam para o ser humano, que é a ideia de bem e mal, justiça e injustiça, bondade e maldade. Aí, daí pra frente você vai conversar com o José. Eu acho Platão também muito complexo. Uma frase aí do Platão que é famosa é: não é nada de errado com aqueles que gostam de política. Que não gostam de política, simplesmente serão governados por aquele que gostam. Então, na Grécia Antiga, surge a palavra idiota. E o idiota não é uma pessoa que é simplesmente estúpida, porque ela tem atitudes idiotas ou diz coisas idiotas. Um idiota era o cara que não participava da política. É a palavra ignorante, aquele que ignora. Então, aquele que ignora as coisas ao seu redor, o mundo ao seu redor. Então, essas palavras gregas, porque para os gregos era... Você tem participação política e não participa? Você pode ir lá na Ágora debater o assunto e não vai? Tipo, as pessoas vão decidir por você. Então, você vê que a questão política, ao longo do tempo, ela se transforma muito porque, de acordo com as pessoas que estão no poder, elas vão construir na sociedade uma ideia que é mais conveniente para elas. E aqui, por exemplo, no nosso país, mais conveniente é que a gente seja idiota mesmo, que a gente não participe de política,
porque a gente fica sempre à mercê das classes políticas. Aqui no Brasil, as pessoas constroem impérios, né? Então você vê, por exemplo, o Aécio Neves, que é um cara que foi candidato à presidência uns anos atrás, tá sempre na mídia, algum escândalo. Ele é neto do Tancredo Neves, que também chegou a ser presidente do Brasil, mas morreu antes de assumir. Então você vê que os caras entram na política no Brasil e passa de geração em geração. E enquanto a gente não participar e dizer que não gosta de política, melhor para eles. Que aquelas famílias se mantêm no poder. Bom, enfim. Do Platão, que eu acho mais interessante, é a alegoria ou o mito da caverna, tá? A alegoria é quando você faz uma construção, assim, eu vou dar um exemplo, aí eu dou um exemplo bizarro, né? Pra chegar num... Porque eu quero chegar num ponto, mas pra eu chegar nesse ponto, explicar esse ponto, eu crio uma historinha fantasiosa. É isso, uma alegoria. Então você vai achar a alegoria da caverna ou o mito da caverna nos lugares. Então, olha esse desenho aqui que ajuda a entender. Então, o Platão conta a seguinte história, né? Existiam pessoas, essas pessoas viviam dentro de uma caverna, como aqui no comecinho, ó. Tá vendo? E essas pessoas, elas estão amarradas, elas estão acorrentadas dentro dessa caverna. E tudo que elas conseguem ver são as sombras das imagens que são projetadas atrás delas. Então, aqui atrás você vê que tem pessoas projetando imagens aleatórias para elas. E elas enxergam através das sombras por causa desse fogo, né, que está atrás. Um belo dia, uma dessas pessoas consegue se livrar dessa corrente. Gente, é uma alegoria, não é uma história baseada em fatos reais. Então, para de me perguntar como é que a pessoa se libertou das correntes. Você tem que ver com o Platão. O cara se liberta das correntes e ele sai da caverna. E aí, quando ele sai da caverna, ele enxerga o mundo real. Ele vê o mundo real, o mundo como ele realmente é. E ele vê que ele só sabia e ele só conhecia as coisas que eram exibidas para ele quando ele estava preso dentro da caverna. E aí ele volta dentro da caverna e tenta libertar as outras pessoas. Fala, gente, vamos sair daqui que tem muita coisa diferente lá fora. O mundo é muito diferente do que a gente vê, do que apresentam pra gente. E as pessoas se recusam a sair da caverna. Então, o Platão ele quer mostrar alguma coisa com essa alegoria, com essa historinha. Então, ele quer te dizer que a filosofia, ela vai te causar um espanto em relação a alguma coisa. Então, você vai se questionar sobre uma coisa que você nunca pensou antes e você vai ter um espanto sobre isso. E aí, você vai reconhecer que você não sabe sobre aquele assunto. E você vai procurar saber sobre ele. Então, você vai construir um saber racional. Então, para o Platão, essa é a alegoria da caverna. A partir do momento que você se espanta diante de uma questão e pensa por quê, ou pensa como, ou pensa quando você vai se questionar sobre um assunto, você está reconhecendo a sua ignorância sobre aquele assunto. Então, você está tendo uma atitude crítica sobre si mesmo e você sai da caverna. Então, esse espanto para o Platão, que é o estopim do filósofo, é quando você perde as suas correntes. E aí você reconhece a sua ignorância e aí você vai procurar conhecimento, vai procurar conhecer conhecimento racional, que para o Platão é a filosofia. É através da filosofia que se constrói. Deixa eu passar. E aí, para o Platão, quando você está dentro da caverna, amarrado dentro da caverna, enquanto você não teve esse espanto, essa faísca que te impulsiona a pensar e buscar conhecimento, você está preso na ignorância, você está preso dentro dos seus preconceitos, você tem uma atitude passiva e você vive de aparências porque você vive somente daquilo que mostram para você e não da realidade que é possível se ver. E isso a gente chama de senso comum. Então, quando você não tem conhecimento muito profundo sobre algo, você faz parte do senso comum. Como, por exemplo, com esse lance de Covid. O que eu sei da Covid? Eu estudo vacina? Eu estudo vírus? Não, eu sei o que eu leio nos jornais, eu sei o que eu vejo de vídeo, por exemplo, do Átila, que é um virologista, e eu procuro um virologista para saber. Mas o que eu sei? Eu sei o que o senso comum sabe, eu sei o que todas as pessoas meio que sabem sobre esse assunto, né? Eu não sou especialista nesse assunto. Para conhecer, para construir saber racional, segundo Platão, você precisa do espanto, você precisa dessa faísca que te faz ter uma atitude crítica em relação a si mesmo, que você percebe, que você reconhece a sua própria ignorância e que você vai construir saber racional através da filosofia. É claro que o Platão também não fala tudo isso só porque ele é bonzinho. Até onde eu sei, o Platão fala tudo isso para dizer que o filósofo é o cara que tem realmente o conhecimento, o saber racional e, portanto, o filósofo que merecia governar. O filósofo era o governante ideal, segundo Platão.
Então você vê que ele constrói, e depois ele amarra, né? Com alguma coisa que é, vamos dizer, conveniente a ele. Ou que ele realmente acreditava, né? Fala um pouquinho do Aristóteles. O Aristóteles é um cara que teve, assim, um cara que começa a testar a validade das coisas. Assim, se você quer saber se uma coisa realmente funciona, se é possível, a gente precisa fazer um teste. A gente precisa fazer uma experiência. Então ele vai começar a estudar, ele estuda lógica, ele estuda pensamento e argumentação, que são coisas muito complexas, e eu espero que o José Carlos tenha muita coragem em discutir esses assuntos com vocês, né? Espero que também seja possível ter essas discussões pessoalmente em breve, né? Em breve não sei, mas um dia, né? Bom, mas sobre o Aristóteles, tem uma parte do Aristóteles que eu gostaria de discutir, que eu queria conversar com vocês ao vivo, né? Mas não rolou. Que é a definição de justiça segundo Aristóteles. Hoje, aqui no Brasil, vamos falar de nós que a gente se conhece melhor, né? Hoje, a nossa concepção de justiça é uma justiça normativa. O que significa a palavra normativa? A palavra normativa tem a ver com norma. Então, nós temos normas na sociedade. Se você cumpre essas normas, você está agindo dentro da lei. Se você descumpre essas normas, você está agindo de maneira ilegal e, portanto, você será punido segundo o nosso sistema. Então, eu vou dar um exemplo. Roubar é contra a lei. Roubar é justo? Segundo Aristóteles, tem vez que pode ser que seja. Porque a definição de justiça do Aristóteles é muito diferente da nossa concepção de justiça. Porque a gente criou uma norma e aí tem todo mundo que obedecer. Mas essa norma foi criada por quem? Essa norma foi criada para quê? Essa norma favorece a quem? A gente não tem que cumprir as normas cegamente, se essas normas são injustas para nós. Se é uma norma, uma lei de 200 anos atrás que está em vigor no Brasil hoje, faria sentido a gente necessariamente obedecer essa norma só porque ela foi criada? Né? A gente cria leis para nossa sociedade, para fazer a sociedade funcionar, ou a gente cria leis para nos moldar e nos podar de se transformar? Então, para o Aristóteles, a questão da justiça é muito diferente da nossa. A questão da justiça para o Aristóteles é: justo é aquilo que não apresenta nem carência nem excesso. Carência é falta, né? Então, que não mostre nem carência nem excesso. Então, eu vou dar o exemplo do vídeo que eu assisti. Ai, eu não consigo mudar aqui. Que é a questão da situação da água, tá? Que foi o exemplo que eu vi. Porque para o Aristóteles, como eu disse, justiça não tem relação com as normas, mas com a situação. Então, por exemplo, se você morar próximo ao rio Amazonas e você vai lá e constrói uma fontezinha ali para você, e você usa, sei lá, 2.000 litros de água, isso é justo? Então, vamos analisar a situação segundo Aristóteles. Se você usar 2.000 litros de água por dia, aos pés lá, às margens do rio Amazonas, vai faltar água para alguém? Provavelmente não. Tem água para todo mundo ali. Então, é justo que você use toda essa água, que você consuma toda essa água? Pode parecer um excesso de água, pode parecer muito, mas nessa situação em que você está à margem do rio, segundo Aristóteles, não é necessariamente injusta, porque você não está causando carência em ninguém está tendo falta de água por causa da sua atitude. Agora, pensa a mesma coisa no deserto do Saara. Você descobre ali um oásis, e lá você tem uma nascentinha, uma fontezinha de água. É certo eu usar toda essa água, eu usar os 2.000 litros de água por dia? Segundo Aristóteles, não é justo, porque lá existe falta de água, lá eu vou estar monopolizando a água, lá eu vou gerar carência de água para as outras pessoas. Então, segundo Aristóteles, a justiça, ela não pode ser normativa, a justiça, ela tem que ser analisada com a situação. Então, na situação de usar água no rio Amazonas, não é injusto você usar muita água, porque não falta para as outras pessoas. No deserto do Saara é um problema para ele, porque falta para as outras pessoas. Então, para ele, a questão da justiça não é uma norma que se cria. A justiça, ela não é a mesma coisa. A justiça vai ser determinada pela situação, aquilo que a gente está inserido. Então, eu vou dar um outro exemplo. Eu tenho condições de entrar na padaria e comprar um pão? Eu tenho. Eu tenho dinheiro para comprar pão. Aí, se eu entro na padaria e eu roubo esse pão, eu vou presa. Mentira, né? Eu sou branca, eu não vou presa.
Mas enfim. Agora, se uma pessoa em situação de rua, pobre, miserável, entra na padaria e rouba o pão, ela também vai presa. É justo que eu e ela tenhamos a mesma pena? Segundo Aristóteles, não. Porque eu poderia ter comprado aquilo. Eu cometi um crime. Agora, aquela pessoa, ela não tinha essa condição de adquirir aquele bem. Então, ela vai morrer de fome? Não é certo, segundo Aristóteles, porque existe a carência. Aquela pessoa tem falta de comida. Eu não tenho falta de comida. Então, para mim, seria errado. Para essa outra pessoa, segundo Aristóteles, não. Porque a situação não é a mesma. Então, para o Aristóteles, injusto é uma situação que gera carência ou excesso. Então, você ter demais, prejudicando as outras pessoas e essas pessoas tendo de menos. Isso é a definição de justiça de Aristóteles, apenas que vocês não estão aí para discutir comigo. Ia ser muito mais legal. Outras coisas aqui do vocabulário, de herança grega, chega de filosofia, porque falar sozinho não é legal. Heranças gregas no nosso vocabulário. A gente fala português, que é uma língua que veio do latim, que era a língua oficial do Império Romano, que conquistou a Grécia e aprendeu muita coisa com a Grécia. Inclusive, as letras romanas vêm das letras gregas que os gregos aprenderam com os fenícios. Então, a gente tem tudo uma ligação aí. Então, tem muita do nosso vocabulário que são heranças gregas. Por exemplo, a palavra penta significa 5. A palavra hexa também é grega, significa 6. A palavra poli significa muitos. Então, você vai no poliesportivo, aqui, lá perto do fórum, lá perto do Carrefour, na Vergueiro. Por que é poliesportivo? Porque é uma quadra com várias marcações para você jogar diversos esportes, não muitos esportes. Logia, a palavra logia é uma palavra grega que significa estudo. E bio também é uma palavra grega que significa vida. Então, biologia, o estudo da vida, é um nome grego que nós temos para o estudo da vida, que é a biologia. Antropologia, antropo, significa homem. Então, antropologia é o estudo do homem, o estudo do ser humano. Né, como o ser humano vive, habita e interfere no ambiente em diversas situações ao longo do tempo. Arqueologia, arqueo, significa antigo. Então, a arqueologia estuda o antigo. São os caras que escavam, né, as coisas buscando vestígios das civilizações passadas. Aí eu trouxe mais alguns aqui, ó. Né, caligrafia, né? Cali é belo, grafia é da escrita, né? Então, algo bonito. Olha só que bonito. Quando a gente fala da nossa caligrafia. Crono, né? A ideia de crono, a gente vai ver na mitologia, é da ideia de tempo. Cronômetro, né? O metro é de medir. Então, cronômetro de medir o tempo. Fono é o som. Fonético, alfabeto fonético, alfabeto que tem a questão do som. Quando você tem problemas na fala, você vai na fonoaudióloga. A fonoaudióloga vai te ajudar a melhorar a sua fala, que é o som que você emite. Aí, físio, do grego antigo, era natureza. Fisionomia, né, o desenho da sua natureza. Geo é terra, geografia, né, a grafia da terra, né, a escrita da terra, vamos dizer assim. A geografia vai estudar as montanhas, né, o relevo, o clima, as plantas. Hexa, eu já comentei. Hidro, né, que é água. Então, você tem as bacias hidrográficas. Você tem hidroginástica. Zoo é animal. Aí você tem zoológico, né? Que é onde você guarda os animais. Aí, como o Davi citou, né? Hoje, zoofilia, que eu não vou explicar, Davi, procura. Tá? Mas fazer bebê, gato de bebê, não é isso. Não é. Bíblio, por exemplo. Bíblio é de livro, é uma palavra grega. Que os gregos usavam de uma cidade fenícia, que chamava Biblos, que é onde eles buscavam papiro, né, que era feito que os fenícios buscavam no Egito, papiro, e aí os gregos compravam dos caras lá em Biblos e começaram a usar essa palavra Biblos para falar de livro. Então, você hoje tem a Bíblia, por exemplo, você tem a biblioteca, teca é coleção, então coleção de livros. Então, tem muitas palavras que a gente usa que tem radicais e formações de palavras do grego antigo. E vamos falar um pouquinho da mitologia. Então, o que é mitologia? Mitologia é um conjunto de mitos de um povo, né? Conjunto de narrações que contam as crenças, os heróis e mostram a maneira como as pessoas compreendem o mundo. Então, é muito curioso como nós, hoje em dia, chamamos de mito, mitologia, tudo aquilo que é antigo, né? Mitologia grega romana, mitologia egípcia, mas as religiões que hoje em dia são aceitas, a gente não usa a palavra mitologia, porque mitologia dá uma impressão de algo que é mentirinha, que é brincadeirinha, mas não é essa a ideia, né? Mitologia é um conjunto de mitos de um determinado povo, então são as histórias das crenças que eles têm e que mostram como eles compreendem o mundo. Eu vou ter que trocar de PowerPoint, só um minuto.
Queria fazer, inclusive, um agradecimento a Nayândia, Giannini, do 2º ano, porque esse PowerPoint é delas. Elas que fizeram, aliás, parabéns, meninas, excelente trabalho. Me poupou um pouco. Vou explicar bem por cima, também não é o meu forte, tá? Mitologia grega, mas vamos lá. Os gregos, eles vão querer explicar as coisas. E aí, uma das questões que intriga o homem, sempre intrigou, é como as coisas aparecem, né? Como as coisas vêm a ser o que elas são. Então, o ser humano sempre se pergunta sobre isso. E tem várias explicações religiosas, né? De diversas religiões diferentes, de diversos povos ao longo do tempo. Mas os gregos, eles acham assim, para os gregos, no começo de tudo, só existia o caos, que também é uma palavra que a gente usa. E o caos, ele estava cansado de reinar sobre o nada e de passar o tempo sozinho. Então, o caos decide criar a Gaia, ter filhos, né? Ele começa a criar coisas para fazer companhia para ele. E aí ele cria Gaia, que é a deusa primordial. Primordial, a palavra primordial é de primórdio, tá? Quer dizer, a primeira deusa. Então, a Gaia é filha de caos. O que é a Gaia? A Gaia é a terra. Tanto que se você for conversar com os Ripongo, né, o pessoal que faz lá meditação, que aplaude o pôr do sol, eles falam que você tem que conectar com Gaia, né? Conectar-se com a terra. Então, assim, a Gaia foi a primeira construção do caos, porque ele não queria mais ficar sozinho. Gaia é a deusa que representa, a primeira deusa filha de caos que representa a existência, a terra. Olha que muito louco, segundo os gregos. Né? Assim, eu não sei como é que a terra veio parar aqui, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, da onde veio, pra onde vai, ninguém sabe. Mas eu vou explicar. E aí eles explicam de maneira mitológica. Aí a Gaia... Não, aí as outras coisas que o caos cria. O caos cria Eros, que é o deus da paixão, que também é chamado de Cupido pelos gregos. O Tártaro, que é a ideia do mundo subterrâneo, onde ficam os inimigos, para onde você envia seus inimigos, que você percebe que dá uma meio parecido com uma ideia de inferno, né, de submundo. Então essa ideia de inferno cristã, judaico-cristã, árabe, não sei se árabe também acredita nisso, muçulmano, mas isso é uma ideia muito mais antiga ao cristianismo, essa questão do submundo, né, aquilo que tá embaixo. Aí também tem Nix, que é a noite. Como é que os caras explicam o dia e a noite? É uma deusa, né? A deusa da noite. E aí a Gaia estava meio entediada de ficar sozinha, ela criou Urano. Ela criou o céu. Então, olha que poético. Caos criou Gaia, a terra cansada criou Urano. E aí a Gaia começou a namorar Urano. Isso aqui para os gregos é meio personificado, sabe? Eles personificam esses deuses. Então, eles representam mesmo os deuses com formas humanas, com desejos humanos, tipo ciúme, Deus sente ciúme, os deuses sentiam raiva, os deuses sentiam amor, os deuses sentiam tudo que os humanos sentiam. Então, você vê que essas explicações mitológicas, elas são incríveis, né, do ponto de vista, o caos criou a terra criou o céu, e aí se tornou amante desse céu, que é Urano, né? Gaia e Urano são amantes. Mas são figuras que para os gregos tinham uma representação física humana, né? E aí da junção da terra e do céu, de Urano e Gaia, nascem os titãs, né? E cada titã é um fenômeno da natureza. Então você está vendo que os gregos estão buscando explicar o vento, a chuva, o frio, o calor. Então tudo isso são filhos de Gaia e Urano, né? E aí nós temos os titãs e também Gaia e Urano tiveram ciclopes. Ciclopes, cadê? Aqui. Isso é um ciclope, tá? Uma criatura mitológica que tem um olho só na cara e é muito grande, tem poderes. Enfim, tem várias criaturas mitológicas. Tem Minotauro, Centauro. Vocês vão ver várias. Porque vocês que vão pesquisar, não eu. Tô exausta. Muito bem. Só que o Urano, ele não gostava dos filhos dele. Então ele aprisionou. Olha, começar as brisas, né? Aprisionou no ventre da Gaia todos os titãs lá dentro. E aí a Gaia estava muito triste, muito revoltada. Ela queria ter os filhos dela, que o Urano não permitia, que o Urano aprisionou na barriga dela. Então, no interior da Terra, né, os filhos da Gaia, que são os titãs. E aí ela conversa com esses titãs, né, com os filhos dela, para tentar ver se algum filho dela queria se juntar a ela para dar o troco, né, no Urano.
E aí o único filho que aceita é o Cronos. Lembra lá, a palavra crono tem a ver com tempo. Então um dos titãs, filhos da terra e do céu, é o tempo, é Cronos. E aí o Cronos é o único que aceita a proposta lá da mãe dele de se vingar, e ele vai castrar o pai dele. Exato. E aí o Urano vai cair sobre a terra, ele vai, né, o céu vai cair sobre a terra, vai dar a vida a vários deuses. Só que como ele foi castrado pelo próprio filho, ele vai dar origem a deuses como os deuses que representam o ódio, a vingança e a discórdia. Então os gregos estão querendo explicar sentimentos que a gente sente e atribuindo esses sentimentos que a gente sente à mitologia deles, às crenças religiosas deles. Bom, cadê? Aqui. Muito bem, então o Cronos castrou o pai, e o pai dele, Urano, jogou uma maldição no Cronos. Ó, o que você fez comigo vai acontecer com você, você vai receber dos seus filhos. Então o Cronos, já livre do seu pai, deixa vir as imagens aqui, ele vai se casar com uma das suas irmãs réias. Aliás, isso em mitologia grega eu sei que é meio bizarro, mas é um tal de casar aqui, casar ali, ter filho aqui, ter filho ali, é uma loucura, menina. Bom, o Cronos casa com a sua irmã, que é outra titã, que é a Réia, e ele tem filhos. Só que ele tem medo da maldição do pai, que o pai dele falou: o que aconteceu com você vai acontecer... Peraí que tá escrito errado aqui, eu vou arrumar rapidinho. O que aconteceu comigo vai acontecer com você. O que você fez comigo, vão fazer com você. Então, o que ele faz? Toda vez que a Réia tinha filho, ele comia os filhos da Réia. Então, você tem lá a terra e o céu, né? Urano e Gaia tem filhos. O caos cria a Gaia, que cria Urano, que tem filhos, que são os titãs, que são os fenômenos da natureza. Que, por sua vez, um deles, que é o Cronos, que é o tempo, ele vai devorar os próprios filhos de medo que a maldição do pai dele realmente caísse sobre ele, né? Que realmente ele seja derrubado pelos seus filhos. Aí mostra, são pinturas clássicas, são pinturas bem famosas, essas que estão aí na imagem, mostrando o Cronos comendo os seus filhos. A Réia também não gosta. Então, quando a Réia estava grávida do 6º filho dela, ela falou: chega, vai comer mais filho meu nenhum. Vou fazer um plano pra gente... Tá escrito errado aqui de novo. Ih, perdi. Tudo bem, fica pra próxima. Desculpa. Então, eles também vão fazer um plano pra derrotar agora o Cronos, que tá comendo seus filhos. Então, com o 6º filho dela, que é o Zeus, a Réia vai lá e procura a mãe dela, que é a Gaia. Fala: mãe, Gaia, enfim, esconde o meu filho. Então, ela escondeu o Zeus nas profundezas da Gaia, tipo, dentro da floresta, dentro da terra. Então, Zeus ficou habitando ali, escondido, até se tornar adulto e ter idade suficiente para se vingar e destruir o seu pai, para derrubar o Cronos. E é isso que ele faz, né? A Réia e o Zeus se unem, dão uma substância líquida, uma substância que eu não sei o nome agora, segundo os gregos, e pro Cronos, e o Cronos vomita todos os filhos que ele já tinha comido. E eles conseguem, aí Zeus, Réia e os irmãos, conseguem destruir o Cronos e tomar o poder do Cronos, né? E aí você vai ter a guerra dos titãs, né? Zeus e seus irmãos, junto com os Ciclopes, vão combater outros titãs e Cronos. E aí Zeus vence essa batalha, né? Então, Zeus é filho da titã Réia com o titã Cronos, que são filhos da Gaia e de Urano, que Gaia criou Urano, e Gaia é a criação do caos, que estava sozinho, cansado de estar sozinho. Ok? E aí Zeus vence, né? Zeus e os seus aliados vencem a batalha, né? Derrubam o Cronos, e aí Zeus se torna o grande rei dos deuses. E assim que ele se torna, né, o deus dos deuses, vamos dizer assim, o rei dos deuses, lá no alto do Olimpo. E aí é Zeus que vai dividir com os seus irmãos, que foram vomitados e agora voltaram à vida, mas que não é vida normal, é só personificação. Ele vai dividir as áreas da Terra, né, as áreas entre o céu, o inferno, e tá nessas ideias, né, de céu e inferno, porque eles não falavam céu e inferno. Mas ele vai dividir com os irmãos o seu reinado. Então, por exemplo, Poseidon é um irmão dos Zeus, ele vai ficar com os mares. Ó, meu irmão, eu sou o deus do Olimpo, porém você vai cuidar dos mares. Hades vai ficar com o Tártaro, que é o submundo. Zeus fica com o céu supremo, né, com o controle supremo. Então ele vai ter vários irmãos e ele vai atribuir aos irmãos dele. E aí, a partir daí, a mitologia grega enlouquece completamente.
É porque Zeus vai casar com Deus e o mundo vai ter uma porrada de filho. Boa parte da mitologia grega acontece porque Zeus pegou todo mundo, gente. Zeus tem filho. Afrodite, por exemplo, desculpa, você pode se sentir incômodo com o que eu vou falar, mas é da mitologia grega, tá? Zeus ejacula no mar, e aí da espuma do mar nasce a Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza. Ela vem numa concha, assim, ela nasce da espuma do mar. Então, assim, muita coisa vai ter. Então, vai ter seres mitológicos, vai ter semideuses, né? Zeus vai ter filho com o humano, que é um semideus, tipo Hércules. Aí você vai ter várias criaturas mitológicas. Você tem ninfas, você tem minotauro, você tem minotauro, centauro, o ciclopes. E aí você vai dar uma procurada. Tem uma questãozinha lá no Google Formulário para você olhar. Vai ler na internet sobre os deuses. São vários deuses gregos e variava de cidade para cidade. Tinha cidade que era um determinado deus, tinha cidade que eles adoravam mais outro deus, tipo em Esparta eles adoravam Marte, que era deus da guerra. Por que será, né? Mas aí você vai pesquisar um pouquinho, são 12 os principais deuses, né, da mitologia grega. Dá uma lidinha sobre isso e procura as criaturas mitológicas lá também da Grécia, que é bem legal. Você vai escolher algumas para me contar lá no formulário. E é isso que eu tenho para falar para vocês sobre Grécia. Semana que vem a gente começa falando de Roma, que já é outra civilização, também muito importante para a nossa cultura e para as coisas que a gente herda. Chega, né, que eu já falei 2 vídeos de 40 minutos. Não me odeiem. Desculpa, viu? Vamos deixar claro mais uma vez que eu detesto a Claro. Tchau.